Vimos já em algumas aulas a composição da atmosfera, que é composta principalmente por nitrogênio, 78%, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Por exemplo, dióxido de carbono, argônio, ozônio, vapor de água, metano, tem vários outros gases dentro desses 1% aí. Só que 1% é pouco, né, comparando com os outros. Esses gases, eles são representados por símbolos. Esses símbolos, eles são encontrados na tabela periódica. Tabela periódica geralmente é estudada no nono ano, em química, mas quando necessário, estuda-se também em outros anos. Por exemplo, agora, para saber o símbolo do nitrogênio, do gás nitrogênio. Na tabela periódica ela informa isso, que dá para encontra-se no grupo 15, né, na ponta da seta. Aqui, ó, número 15, grupo 15 aqui, ó. Esse é o nitrogênio. Quando se junta dois átomos de nitrogênio, né, N2, forma-se o nitrogênio gasoso, o que é encontrado na atmosfera. Mesma coisa com o oxigênio. O oxigênio precisa de dois átomos de oxigênio juntos para formar o oxigênio gasoso, né, o oxigênio que está disponível na atmosfera. Dióxido de carbono é representado pelo átomo de carbono mais dois átomos de oxigênio, ficando CO2, né? Representa, esse é o símbolo do dióxido de carbono. Argônio, como é um gás nobre, é o A maiúsculo e o R. Ele representa o argônio, o AR apresenta o argônio. Vapor de água é H2O, é água no estado gasoso. A fórmula é bem conhecida da água. Então, existe na tabela periódica todos os átomos conhecidos, e eles vão se organizando, se juntando para formar moléculas de nitrogênio em forma de gás, oxigênio, dióxido de carbono. A tabela periódica ela é bem complexa, assim, que ela tem muita informação, mas a priori a importância dela para nós é observar os símbolos, né? Para a formação desses gases, poder entender o símbolo. Agora o efeito estufa também já é estudado em vários outros anos, já estudaram no sexto. O efeito estufa ele tem duas importâncias opostas uma da outra, né? Primeiro, a importância do efeito estufa é controlar a temperatura do planeta. Por exemplo, durante o dia, temperatura 37 graus, 40, média 25 graus. Durante a noite, essa temperatura ela tende a baixar, né? Porque menos calor, menos situação, menos luz, né? Na determinada região do planeta. Com isso a temperatura vai abaixando, né? Vai ficando de 25, vai para 20 graus, varia. Por que não abaixa tanto em alguns lugares, de 25 vai para 2 graus? Por causa do efeito estufa. Parte do calor produzido durante a atividade, durante a presença da luz naquela região, essa energia é mantida no planeta Terra. Ela não sai daqui, esse calor. E quando chega a noite, isso dá uma estabilizada para não esquentar tanto, né? Para não esfriar tanto. Então, ele é importante por isso. Agora, em contrapartida, o que nós conhecemos, né, do efeito estufa, ele tem também um efeito muito negativo, que devido à queima excessiva de gás carbônico, né, da liberação desse gás carbônico, a queima de madeira, de combustíveis, né, tipo álcool, a gasolina, diesel,
a nossa respiração também libera o gás carbônico. Então é o excesso de gás carbônico na atmosfera forma um cobertor, como se fosse um cobertor, uma proteção, como se fosse uma estufa de vegetal. Nisso, esse calor é aprisionado no planeta Terra, dificultando a dissipação, assim, dissipar o excesso de energia de calor, né, que está no planeta Terra. E essa energia acaba ficando aprisionada e com isso vai estar acontecendo um aquecimento global devido a esse excesso de calor aprisionado aqui. Então, o efeito positivo é que estabiliza um pouco a temperatura do planeta para não oscilar, não ter uma discrepância grande, né? Tipo, muito frio, muito calor. Então, um pouco do efeito estufa controla a temperatura, né? Deixa mais estável. E por outro lado, devido a esse excesso de poluentes, né? De gás, e principalmente do gás carbônico, acaba formando efeito estufa e com isso está aquecendo muito o planeta, que é uma importância negativa. Falando de poluição, o que é uma poluição? Independente da situação, se é no solo, se é na água ou na atmosfera. Poluição é o excesso de alguma substância, algo que descaracteriza o natural, o normal daquele ambiente. Se uma atmosfera tem muito gás carbônico, além do normal, é um ambiente poluído. Se tem o excesso de algum outro gás, também é poluição. Mesma coisa se pegar uma sala de aula, se tiver muito barulho numa sala de aula, que não deve ter barulho, acaba sendo uma poluição sonora, porque descaracteriza o ambiente, né? Um ambiente de que deve ser silêncio, né? Atenção dos alunos. Se tiver muita conversa, acaba sendo uma poluição. Bom, basicamente essa explicação vai ajudar vocês a responderem 4 exercícios da página 31 dessa apostila. É, farão esses exercícios no caderno e na próxima aula, provavelmente vai ser por vídeo também, né, por internet, daí nós vamos corrigir esses exercícios. Daí posterior ao retorno, nós vamos vistar esses exercícios, vamos tirar mais dúvidas se tiverem e espero que vocês mandem alguma dúvida, né? Tirem dúvida, quem tiver dúvida pela internet. É bom tirar essa dúvida que logo também chega a avaliação, vai chegar alguma situação dessa e tem que saber, não pode ter dúvida, acumular muita coisa, né? Senão depois fica complicado. Obrigado.